Eu sou comunicador social, sou jornalista, eu sou radialista, eu faço a cobrança. Mas no final das contas, quem decide votar em vagabundo é o eleitor, é o povo brasileiro. Alô você, meu amigo, você, minha amiga, leu direitinho aí o nosso tema de abertura? A máfia da merenda escolar. Difícil isso, né? Até porque quando você fala de merenda escolar, você lembra de criança. Como é que a pessoa é tão bandida, é tão alma cebosa para roubar de criança? Mas é isso que acontece nesse país. É isso que acontece. Eu posso fazer alguma coisa? Sozinho, pouco. Posso denunciar? Eu sou comunicador social, sou jornalista, sou radialista. Eu posso fazer denúncia. Mas se você também não se indignar com essa situação, não vai dar em nada. Como não deu. Como não deu. Há 3 anos nós tivemos aqui denúncias e mais denúncias sobre empresas que distribuíam alimentos prontos e alimentos in natura para escolas, hospitais. 3 anos. Começou a investigação numa delegacia de combate à corrupção e eles simplesmente acabaram com a delegacia. Não tinha como resolver, acabaram com a delegacia, fizeram uma outra delegacia, supostamente o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Eu digo supostamente porque até agora eu não vi nada. Eu, inclusive, abro o nosso espaço aqui para o Ministério Público do Estado de Pernambuco responder o que exatamente fez ou está fazendo. Tá? Está aberto o espaço. Então, o que supostamente o Ministério Público do Estado de Pernambuco fez é preservar as provas obtidas pela antiga delegacia de corrupção, antes da tal Dacro implantada no Estado de Pernambuco, para que as investigações prosseguissem. O que ocorreu? Nem prosseguiu a investigação, nada mais a gente soube, ou você soube alguma coisa mais? Depois que quebraram a delegacia, fizeram outra delegacia, arrumaram lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Você lembra, não? Nada. Nada fizeram. Não tem mais nenhum inquérito policial, nenhuma operação em andamento. É como se deixa pra lá. Você é nosso aliado, nosso amigo. Na época em que se colocou a situação de uma empresa apenas, uma empresa, teve gente que disse que seria a delação do fim do mundo. E tipo o Sarney falou da delação da Odebrecht, né? Antes, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal soltar todos os bandidos desse país. Não é verdade, não? E continua soltando. Eu vou mostrar hoje no programa, viu? Eu vou mostrar hoje aqui. Inclusive, vou pegar a reportagem da TV Justiça. Porque depois não mandam me prender, né? Não estão mandando prender agora jornalista? Pelo menos não vão mandar me prender. Beleza só. Agora, presta atenção. Nenhum processo andou. Nenhum. Porque ninguém foi pra cadeia. Ninguém foi pra cadeia. E não anda. Não anda. A gente, inclusive, aqui está acostumado a acompanhar essas operações e tal. Agora mesmo na Covid. Quem é que foi pra cadeia? Ora, se o cara é culpado, bota na cadeia, empurra ele na cadeia. Né? Não vai. Por quê? Depois que houve decisões e mais decisões lá em Brasília, no Supremo, parece que os juízes ficaram com medo de empurrar esses poderosos políticos na cadeia. É um mimimi desgraçado. Então quem pode resolver sou eu, é você. Se você se indigna com isso, beleza, você está no meu time. Entendeu? Eu fico indignado. Você servir merenda escolar, né, fajuta, vagabunda, estragada para estudante, esquema de superfaturamento. Meu amigo, eu acompanhei no início o depoimento de gente da própria empresa, dizendo, não, porque o dono disse que era um peito de galinha para fazer canja
para 300 crianças. Para 300 crianças. O pior é o seguinte, as denúncias não param. Aí você pensa que é só no nosso estado, no meu estado aqui, Pernambuco, né? Às vezes eu penso que eu estou falando só para Pernambuco, né? Que eu estou fazendo aqui na internet. Me desculpem, viu? Vocês que estão assistindo aí. Mas comenta aí, pode comentar, viu, Carnô? Fala aí, genérico, pode comentar, tá? E eu daqui a pouco vou botar o advogado criminalista José Siqueira Filho sobre o que deveria ter sido feito quando existe um flagrante de comida estragada, comida safada na escola. O que deveria ter sido feito? São muitos casos e ninguém, o tal do ninguém, lembra ou não? Quem acompanha meu programa sabe. Ninguém vai pra cadeia. Olha aqui. Eu tô acompanhando aqui no Brasil. Se você botar aqui, eu botei no Google, merenda estragada. Isso aqui faz uma semana. Aqui. Vai lá, familiares denunciam merenda estragada na escola. Tá vendo aqui? Vamos lá, vou compartilhar aqui. Aqui, ó. Olha a outra aqui, olha aqui. Isso aqui é da Paraíba, aqui, ó. 10 toneladas de alimentos estragados em sede do cooperativo investigada na Paraíba. Estavam nos galpões. Inclusive, aqui a operação é mais grave, porque não é só merenda. É uma operação investigando desvio de recursos para alimentação de famílias vulneráveis. Olha aí, ó. Olha a bronca. Olha quanta comida, tudo estragado, ó. Tudo esquema, tudo esquema. Vamos para Pernambuco, olha aqui. Estudantes de escola estadual reclamam que merenda foi servida com larva. Isso é São Caetano, no agreste do estado. Aqui, ó. Vai me dizer que uma comida decente vai ter larva, meu amigo? O que é isso? Outra denúncia aqui, ó. Escola em que alunos passaram mal após merenda suspende aulas presenciais para reuniões. Estudantes terão apenas aulas remotas. Olha só, é a escola Luiz Alves Lacerda, no Cabo de Santo Agostinho, entendeu? Que é a escola técnica do estado, com a merenda escolar, que inclusive foi um verdadeiro drama. Houve a presença no local de 2 ambulâncias para recolher os estudantes que passaram mal. Estudantes internados. 2 ambulâncias. Outro caso. Essa é nova aqui, ó. Alunos recebem merenda mofada em escola estadual, denunciam goteiras em salas, banheiros quebrados. Os problemas foram apontados por estudante da escola estadual Assis Chateaubriand, na Brasília Teimosa. No Pina, né? No Pina. Olha o bolinho. Olha o bolinho que eles servem, ó. Não é possível que não tenham visto isso, né? Comida mal cozinhada. E os estudantes reclamam também das condições. A gente está saindo da pandemia, mas eles falam, por exemplo, pia sem água, banheiro com a privada imprestável. São essas situações. Agora presta atenção. Nessas denúncias todinhas aqui, tá? São denúncias comprovadas, porque você observa que o pessoal ora chama veículos de comunicação e, na maioria dos casos, a comida estragada ocasiona problemas intestinais nas crianças, que são problemas sérios. Qualquer médico pode te dizer, não é brincadeira. Problema intestinal é um problema sério. E aí, deveria ter o quê? A presença da vigilância sanitária, da Secretaria de Educação, e aí quando chegasse o órgão executor, controlador da tal licitação da empresa contratada para fornecimento da merenda escolar, é claro, é evidente que diante das circunstâncias a Secretaria deveria chamar a Vigilância Sanitária e a polícia. No caso aí, é uma questão de consumo e de saúde pública, tá? Agora, até o delegado do bairro pode resolver isso. O advogado José Siqueira Filho, que é advogado criminalista, ele explica o procedimento e a legislação. Bom dia, Cardinô. Olha, expor à venda
produtos alimentícios fora do prazo de validade ou em condições impróprias ao consumo humano é um crime considerado grave. Está previsto no artigo 7º, inciso 9º, da Lei 8.173/90, que é exatamente a que cuida dos crimes contra a ordem tributária e das relações de consumo. Então, esse tipo penal, ele estabelece uma pena que varia de 2 a 5 anos. Significa dizer que quem for pego numa situação como essa poderá ser autuado em flagrante delito e numa circunstância em que a autoridade policial não pode arbitrar fiança, só a autoridade judiciária, numa audiência de custódia, é que vai poder deliberar se esse autuado responderá em liberdade ou aguardará preso o julgamento em face do crime que ele cometeu. Agora me responda rapidamente. Vocês ouviram o advogado José Siqueira Filho. Qualquer advogado sabe disso. Qualquer delegado de polícia que é operador do direito sabe disso. Juiz sabe disso, promotor de justiça sabe disso. A lei é para todos, é para ser cumprida. Ah, não, é porque é o esquema do deputado tal, é o esquema do secretário tal, é do prefeito, é do governador, do diabo. Peraí. Isso não é conversa de comadre, de compadre, não. Isso aqui é lei. É dinheiro público. Dinheiro público não é dinheiro do governo, é seu. Eles compram a merenda escolar com dinheiro público, que é verba carimbada, decisão do Congresso Nacional, nossos representantes. Ah, ninguém respeita nem isso? Ninguém respeita nem isso? Ah, pera lá. Não venham com conversa mole pra cima de mim. Presta atenção. Esse caso aqui, a polícia foi chamada? Não. Esse caso aqui, a polícia foi chamada? Não. Esse outro caso aqui, a polícia foi chamada? Também não. Pera lá, tem algo errado aí, não é? Ou você acha que não? Tem alguma coisa errada aí. Por que a escola não chamou a polícia? Por que a escola não chamou a vigilância sanitária? Por que ninguém foi preso em flagrante? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os processos da antiga delegacia de corrupção, que foi extinta, sumiram. 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 Ninguém fala mais em investigação, os documentos todos foram retirados, supostamente, para a continuidade da investigação. Sumiram. Sumiram. Sumiram? Sumiram. Deveria, nesses casos aqui, alguém ser responsabilizado. Ah, não vai autuar, mas tem que explicar. Vai para a delegacia. Vai para a delegacia. Eu vi PROCON, Vigilância Sanitária, fazendo medição em bar. Medição de distanciamento, quando a pandemia já estava agora no fim. Recentemente. Virou até chacota na internet. PROCON, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, fazendo isso e dizendo, vou te prender. Se você não fizer direito, eu vou te prender. Cadê o cartão de vacina? Ora, os caras compram merenda escolar, vagabunda, estragada, mandam para uma escola, crianças passam mal e não tem ninguém preso. Tem algo errado. Agora é aquilo que eu disse para vocês, eu sou comunicador social, sou jornalista, eu sou radialista, eu faço a cobrança. Mas no final das contas, quem decide votar em vagabundo é o eleitor, é o povo brasileiro. As almas cebosas estão tremendo. Ao longo desse ano houve várias denúncias, a gente tem acompanhado aí sobre o uso de plantas, supostamente aquelas plantas medicinais, para emagrecimento, problema de rins, problema de fígado. Mas será que essas plantas realmente resolvem? Você pode até colocar aí no seu comentário se você usa alguma coisa, né? Às vezes você usa aquele chazinho de camomila, né? Eu às vezes tomo. Erva doce, diz que faz bem até pro estômago, né? Falam que aquele outro de hortelã até acaba com verme. Então tem muita coisa, muita história. Mas será que isso é verdade? Pois bem, depois de tanta polêmica, inclusive gente que faleceu diante de informações equivocadas passadas, muitas vezes até por pessoas da área médica,
infelizmente, né? O cara vai no consultório, fala, não, doutor, ou doutora, eu queria emagrecer. Beleza. Eu vou passar esse aqui, ó, esse também é bom, esse aqui. E olha, é uma onda de farmácia de manipulação. Você sai do consultório com mais de 40, 50 substâncias. Supostamente, eu digo supostamente porque eu não sou médico, eu sou jornalista. Supostamente essas substâncias, elas não teriam interação, o que na medicina é muito raro, né? Tanto é que se você olhar uma bula de um medicamento, você observa logo sobre a questão da interação medicamentosa. O médico coloca lá, você não pode tomar isso, não pode tomar aquilo depois que você tomar esse remédio, né? A farmacêutica, com vários médicos, eles fazem a bula, né, exatamente para prevenção. Dizem até que se você lê bula de remédio, você não toma nada, né? Porque é um negócio de louco, né? As contraindicações são muito mais numerosas do que os tais benefícios. Aí a pessoa pega e corre para a planta medicinal, pensando que é como se fosse um aguinho, um chazinho. Mas será? A Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, lançou essa cartilha aqui. Finalmente, né? Finalmente, parabéns para a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, porque é sobre os fitoterápicos, tá? Tá aí, ó. Traz aí todas as informações, primeiro técnicas, orientações, né? Isso aqui serve para você se você está tomando algum tipo de manipulado, tá vendo? Tem a questão de manipulado, a diferença entre medicamento fitoterápico, MF, produto tradicional, fitoterápico, PTF, tem também, porque você pega, por exemplo, uma determinada substância e potencializa, né, de uma determinada planta, né? É uma situação bem interessante que a Anvisa coloca e você pode tanto ir no site da Anvisa, né, pegar essa cartilha para você se orientar. Olha aqui, ó, extrato, que você também potencializa, óleo da planta que está muito em vigor, né? Usar o óleo da planta, a planta triturada, a cera que também é extraída da planta. Tem vários artigos aqui, de uma maneira muito didática. Achei bem interessante ver essa cartilha da Agência de Vigilância Sanitária. E você, mesmo sendo leigo, não sendo da área médica, eu já dei uma olhada aqui, você tem condição de absorver muita coisa para não ir na conversa de qualquer pessoa. E às vezes tem aquele também, o amigo, a amiga, né? Toma isso aqui, não sei o que lá, blá, blá, blá. Pra você ter uma ideia, você tem até produtos que são proibidos pela Anvisa, que você pegando a planta, você faz a extração, né? Você faz a extração. É o caso, por exemplo, da efedrina, que você tem a planta, que vai produzir. Então, tem um efeito, né? Hoje, por exemplo, já se tem informação, se você pegar a folha da coca, que não é a cocaína passa por um processo para virar aquele pó muito sério, muito químico, né? Mas se você pegar a própria folha da coca, um atleta, por exemplo, ele pega, o chazinho de coca, a Bolívia mesmo, eles servem lá, doidado, né? Colômbia, Peru, né? Aí você, não, chazinho, tomou. Se você é atleta, se você caiu no antidoping, você vai cair cocaína. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Então o tal do fitoterápico, o chazinho, não é assim tão inofensivo como querem colocar. E hoje, como eu disse a vocês, tem também os manipulados. Você chega lá, nutrólogo e tal, o cara passa não sei quantos manipulados. Sim, não tem interação medicamentosa daquelas substâncias. É uma situação meio problemática, tá? Então, deixa eu mostrar a reportagem sobre essa cartilha de fitoterápicos e aí
na hora que te receitarem, ou aquele amigo, aquela amiga disse, ó, toma um chazinho daquilo, ó, bom pra isso, é não sei o quê. Você dá uma olhada nessa cartilha. Seu Adão conta que tem o hábito de tomar chá de plantas e que usa medicamentos fabricados à base de ervas medicinais. Ele diz ainda que faz tudo com orientação e que só compra os produtos em lojas seguras. Tem que ser uma loja credenciada, que tenha realmente qualidade na medicação, porque manipular medicação é uma coisa séria, né? Plantas medicinais têm propriedades que aliviam e curam algumas doenças. E os fitoterápicos são os medicamentos feitos de plantas. A Anvisa quer que a população entenda essa diferença e que tenha cuidado com o uso dos chamados produtos naturais. Por isso, lançou uma cartilha. A gente traz alguns mecanismos e informações que facilitam e possibilitam que um cidadão consiga fazer esse tipo de avaliação e de consulta. A cartilha é de graça e pode ser encontrada na página da Anvisa. Ensina o cidadão a saber, por exemplo, se um fitoterápico é ou não registrado na agência e se é falsificado. No mercado existem medicamentos irregulares, que são aqueles medicamentos que não são autorizados pela Anvisa, e esses medicamentos eles podem estar contaminados com substâncias tóxicas, micro-organismos e até mesmo medicamentos sintéticos. Tem ainda as orientações sobre agir com prudência com o chá das plantas, que se for usado de forma errada pode causar intoxicação e até levar à morte. Somente farmácias de manipulação, laboratórios de indústria e a farmácia viva são capazes de garantir essa qualidade, essa estabilidade desses medicamentos. Você ouviu falar do Brasil Conferência, ou Brasil Conference, realizado nos Estados Unidos, não? Você ouviu falar? Você ouviu falar, dizem, né? Pelo menos no site, tem um site, que é um evento organizado por estudantes de Harvard, estudantes brasileiros. Se você botar aí no seu Google, dá um Google aí, ó. Tá vendo aqui, ó? É realizada anualmente pela comunidade brasileira de estudantes em Boston para promover um encontro com líderes e representantes. Blá, 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 blá. Aí, ó, tem os palestrantes, né? Aí tem as principais notícias desse evento. Barroso, Tebet, Dória, Ciro participam do Brasil Conference. Estadão, Brasil Conference. Lehman diz que o Brasil terá novo presidente em 2023. Novo presidente. Tá? E tem aqui senadora Daniela, participa lá do caso lá em Boston e tal. O problema é o seguinte, eu acho bem interessante a realização, só que quando você vai olhar, inclusive no YouTube, se você pegar no YouTube, tá, que tem um canal para transmissão desses eventos. Quando você vai pegar, você vê que tem patrocinadores de peso, né? Esse Lehman mesmo, Ambev e outras empresas dele, é patrocinadora. Bancos, tá? Tem um monte de gente que é o pessoal que tem uma chamada escola para novos políticos. Escola para novos políticos. Eu não estou vendo muita melhora nesses novos políticos, não, viu? Aliás, eu fico imaginando que os novos, né, não vou dizer todos, mas estão piores que os antigos, né? Ou a mesma coisa, ou como o povo fala, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Mas teve neste evento, um episódio envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram também, né? Que essas falas causaram repercussão. Eu vou botar aqui para você, vai comentando, quando você ouvir, você comenta, você diz o que você acha, porque acusaram o Brasil de matar pessoas durante a pandemia. É uma das coisas assim que houve.
Mas o problema é o seguinte, se você pega um político falando isso, beleza. Mas ministro do Supremo é difícil. É difícil. Porque o ministro do Supremo ele é escolhido por um presidente da República. Nós tivemos aqui, agora é Bolsonaro, mas teve o Temer, que escolheu o Alexandre de Moraes, né? Você teve a Dilma, o Lewandowski é da Dilma, né? Esse Fachin, né? Você teve o ex-presidente Lula, todos eles escolheram. Mas o problema é que o ministro Supremo, quando ele torna-se ministro, ele não pode ser político. Por quê? Porque se ele tem uma facção política, se ele tem um lado político, na hora que ele for julgar, ele tem que dizer que está impedido. Você concorda comigo? Você que é jurista, você que está assistindo aqui, se a pessoa ela tem, né, uma discordância intrínseca, né, com uma pessoa ou outra, né, é como se fosse um inimigo, só vive falando mal. Como se fosse um inimigo, só vive falando mal. Se vai julgar alguma coisa dessa pessoa, tem que dizer, não, eu estou impedido porque eu não gosto dessa pessoa. Eu tenho um problema pessoal. Porque aí é um problema pessoal. Simples assim. Tá? E está muito claro hoje, eu diria aqui que pelo menos 4 ministros chutaram o pau da barraca. Atualmente. 4. Que deveriam toda vez se julgar impedidos em determinadas causas. Tem 4, mas não julgam impedidos. Não se julgam impedidos. É impressionante. E a gente está vendo a realidade sendo distorcida. É um verdadeiro desespero, inclusive, de certas pessoas. É uma perseguição às bruxas. Estão queimando. É impressionante. A gente, em pleno século XXI, viver uma situação antidemocrática como nós estamos vivendo hoje no Brasil. É antidemocrática. É uma situação antidemocrática. Porque a lei é para todos. Você não pode ter a justiça com a balança pendendo. Já falei várias vezes isso aqui. Então vejam o que aconteceu, tá, com o ministro Supremo e a resposta do presidente da República. Para mim é óbvio que a gente já derrotou o Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. E o Brasil é um país extremamente violento para quem se coloca diante desses... Mas não está na iminência de tudo desabar. E, portanto, a gente tem que continuar firme e ter medo do próprio medo. Mas vai desabando aos poucos. E, portanto, né, sim e não. Quer dizer, o Supremo tomou decisões importantes e foram cumpridas. Então, ali, a gente liberou o Fundo Clima, o dinheiro do Fundo Clima chegou lá. O Supremo determinou que o Conselho das Crianças tivesse representante da sociedade civil, tem lá. Portanto, as decisões não estão sendo descumpridas. O Congresso derruba veto, derruba medida provisória e está funcionando. Eu não gostaria de ter uma narrativa de que está tudo desmoronando. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. Nós é que ajudamos a empurrar a história na direção certa. E, portanto, o mal existe, é preciso enfrentá-lo, mas o mal não pode mais do que o bem. Porque se pudesse, nada valeria a pena. Portanto, eu acredito nos valores que nos unem e acho que eles vão prevalecer. Obrigado. Vocês viram ontem eu sendo acusado de ter matado gente na pandemia por um ministro? O outro ministro falando, eu sou a democracia, eu sou a verdade. Faltou falar só a luz, a fé, a esperança. Nós vamos vencer o inimigo, que sou eu. Vamos colocar. Vamos abrir a camisa. Esse que falou que eu sou a verdade, a luz e a fé foi advogado do Batistinha. Senhor presidente, deixa eu só falar. O interessante dessa história toda é que essa conversa ela não consegue ser provada com fatos.
Primeiro, o Brasil, neste momento, né, está inclusive doando vacina, porque tem mais vacina do que o país precisa. Está fazendo doação, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é que não é nem esse ministro, foi o general Pazuello. O Pazuello, ele comprou a Coronavac, que num primeiro momento foi importada pelo Instituto Butantan, pronta, não foi feita aqui. Comprou a Coronavac. Depois, aliás, antes mesmo de comprar a Coronavac, ele fez o acordo com a Universidade de Oxford, e foi ele. Foi o Ministério da Saúde, né? Através do Plano Nacional de Imunização, o PNI. Que, aliás, o PNI vem desde a década de 60, né? Não é desse governo, não é do outro. Esse plano é antes, inclusive, do governo militar, vamos dizer assim, para você entender. Então é o seguinte, o ministro comprou essas vacinas, depois fez a compra também daquela dose única da Janssen, né? Que ainda continua sendo aplicada, porque foram 30 milhões de doses, foi muita dose. Houve uma doação também do governo americano, lembra? De 4 milhões de doses. Então, o Brasil tinha tanta vacina que neste momento está doando. Neste momento está doando as vacinas. Se você observar a questão dos recursos destinados no portal da transparência, tá esse documento aí. Você pode observar que não foi pouco dinheiro, né? Pra você ter uma ideia, entre o auxílio emergencial e o recurso destinado para estados e municípios, você está vendo aí por estado, mas entre o auxílio emergencial e o dinheiro destinado para estados e municípios, você tem aí, sabe quanto não? Você tem 350 bilhões. 350 bilhões. Esse gráfico aí, você pode observar, é do portal da transparência do governo, o dinheiro que foi destinado. E nenhum governo estadual questionou. Ninguém questionou. Então, provavelmente, né, se eles não questionaram que receberam o dinheiro, eles receberam o dinheiro. Então, os estados receberam esse dinheiro, teve o auxílio emergencial, e agora, depois do auxílio emergencial, foi lançado um novo programa, o Auxílio Brasil, que em tese, eu não sei se você está recebendo, mas em tese, esse Auxílio Brasil, ele paga um pouquinho mais que o dobro do antigo Bolsa Família. Agora, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. É o Twitter do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Soube agora que o TCU instaurou um processo para me responsabilizar por diárias que foram pagas a outros procuradores da Lava Jato, e não a mim, para que a Força Tarefa pudesse recuperar mais de 15 bilhões para a sociedade. A decisão é revoltante, diz o Deltan, e ele segue falando sobre a questão aqui, né? É o verdadeiro desmonte da moral. Tá? Você pode até não concordar com o Deltan, com o Sérgio Moro, mas se o sujeito ele não apenas confessa, como ele entrega o dinheiro, né? São muitos os casos. Estamos falando aqui, 15 bilhões. Né? O cara confessa e diz, tá aqui o dinheiro. São vários. Então você vai dizer que o cara é inocente? É um desmonte, isso é um desmonte. Isso é uma esculhambação. Agora mesmo teve uma decisão, eu vou botar na íntegra da TV Justiça, Você lembra daquela Petrópolis, que fabricava cerveja, refrigerante, que como eles precisavam para corrupção dinheiro vivo, e a Petrópolis, ele passava os seus caminhões recebendo dos bares e restaurantes em dinheiro, tinha dinheiro vivo para corrupção. E tinha um esquema de lavagem e corrupção nessa cervejaria, fábrica de refrigerante, uma das maiores do país. Você lembra dessa história? Pois acabou. Não, e quem diz não sou eu, não.
É a TV Justiça, acompanha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para determinar o trancamento de 3 ações penais em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba contra Walter Faria, proprietário das empresas do Grupo Petrópolis. Quem tem as informações e traz para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O empresário é proprietário das empresas do Grupo Petrópolis e responde processo criminal na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque entre os anos de 2006 e 2007 esteve supostamente envolvido no recebimento de vantagens indevidas por parte de políticos do Movimento Democrático Brasileiro na compra de navios sonda da Petrobras. De acordo com a investigação Rock City, em troca, o empresário daria apoio político para a manutenção de Nestor Cerveró no cargo de diretor internacional da Petrobras. O problema é que esses mesmos fatos também são objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, decorrentes da Operação Lava Jato, em um inquérito da relatoria do ministro Edson Fachin, que irá por fim a discussão sobre qual justiça tem competência para analisar as questões relacionadas aos ilícitos supostamente cometidos. Isso será definido a partir da análise de um recurso apresentado pela defesa, mas que ainda está pendente de julgamento. O ministro Gilmar Mendes, o relator do habeas corpus apresentado para arquivar a ação penal iniciada em Curitiba, considerou que a atuação da Vara Federal, além de caracterizar violação à competência e à autoridade das decisões do Supremo, foi prematura e gerou duplicidade de acusação sobre os mesmos fatos. Com esse entendimento, reconheceu a nulidade de todas as decisões da Justiça Federal em Curitiba, que tiveram por base as investigações da Operação Rock City, e determinou o arquivamento da ação penal. Bom, e uma correção sobre esse trancamento das ações penais que se referem à 13ª Vara Federal de Curitiba, o responsável pela decisão foi o ministro Gilmar Mendes e não Alexandre de Moraes. Como eu falei há pouco, está feita a correção. Quer ver outra? Vou mostrar agora. Tem um deputado de Pernambuco que foi acusado de tudo de ruim nesse mundo. Tá? Já faz tempo. Fizeram lá um julgamento, tá lá no plenário e ele já ganhou. Ou seja, é de Pernambuco, tá livre. Segundo a denúncia do Ministério Público, entre meados de 2009 e setembro de 2010, o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-gerente da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza, teriam recebido R$300 mil da UTC Engenharia, por intermédio do então presidente da empresa, Ricardo Ribeiro Pessoa. A negociação seria para beneficiar a empreiteira em contratos para a construção de unidades de processamento de resíduos de petróleo, no Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os dois viraram réus nesse processo por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em agosto de 2018, quando a segunda turma do STF recebeu a denúncia. Eles negam qualquer participação em negociações para contratos com a UTC. A defesa do deputado Eduardo da Fonte sustenta que ele foi denunciado unicamente com base em colaboração premiada, sem indícios de qualquer prova. Também afirma que o parlamentar solicitou doações da empresa para a campanha eleitoral no ano de 2010, que eram permitidas na época. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, destacou em seu voto que colaboradores e testemunhas divergem quanto ao momento e local da solicitação da suposta vantagem indevida por parte do parlamentar. Conclui-se ainda que, para o diretor financeiro da UTC Engenharia, a solicitação de doação eleitoral por parte de Eduardo da Fonte não estava vinculada aos projetos que seriam contratados com a Coquepar, associação feita apenas posteriormente, quando ouviu o relato dos detalhes da reunião feito por Ricardo Ribeiro Pessoa. Como visto, o conjunto probatório produzido nos autos é vacilante na missão de confirmar a versão acusatória, restando dúvidas não suplantadas pelo órgão acusatório acerca da efetiva reunião entre os denunciados e o colaborador, Ricardo Ribeiro Pessoa. Fachin julgou improcedente a denúncia, votando pela absolvição dos réus. O julgamento no plenário virtual termina na próxima quarta. Será que o pessoal vai ficar com raiva de mim, não? É tudo da TV deles, né? Tudo da TV Justiça, que é pública, com meu dinheiro, com o seu. Por isso que eu posso usar. É TV pública, com meu dinheiro, com o seu. Tá entendendo? Por que eu posso usar? Acabou? Não.
Não acabou, não. Vocês lembram daquela história do Telegram, que o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente disse que ia fechar. Quer dizer, ele fechou, né? Ele determinou o fechamento, tiveram que tirar alguns perfis, tiveram que tirar a postagem, aí ele disse, não, reabre. A Advocacia da União recorreu sobre essa questão de fechamento de aplicativos de mensagem para evitar que as pessoas, né, sofram com essa situação. Por exemplo, o Telegram, muita gente dá curso pelo Telegram, o WhatsApp, as pessoas fazem pedidos, né, de lojinhas e tal, até a moça da tapioca, que eu conheço aqui, ela usa o WhatsApp para você pedir, você bota o WhatsApp, ó, dona fulano, passa, manda para cá a tapioca, né? É para evitar que essas coisas aconteçam, até porque o prejuízo para a população é muito grande. Quer dizer, Zé Mané bota uma postagem lá e o ministro chega, dá uma canetada e simplesmente tira o aplicativo do ar. Aí caiu na ministra Rosa Weber. Sabia que agora é que ela decidiu? E o que ela decidiu? Ela decidiu que não pode mais decidir porque o ministro disse que não ia fechar mais o Telegram. Sim, mas a base da história é não fechar mais. Sobre isso ela não decidiu. Então ela decidiu que não ia decidir. Coisa confusa. Não, vê a matéria da TV Justiça. O pedido da Advocacia Geral da União chegou ao STF no dia 18 de março, logo após o ministro Alexandre de Moraes suspender a utilização do Telegram no Brasil. Embora questionasse a decisão de Moraes, o pedido da AGU foi apresentado em um outro processo, no âmbito da ADI 5527, proposta em 2016 por um partido político questionando dispositivos da Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Nessa ação, está em julgamento se é admissível a suspensão do WhatsApp por ordem judicial. Para a AGU, o Marco Civil da Internet não pode ser usado para banir plataformas por descumprimento de decisões judiciais. O caso ficou para análise da ministra Rosa Weber. Ela negou o pedido de liminar da AGU, ressaltando que a decisão sobre o Telegram já havia sido revogada, ou seja, já não havia uma situação de fato que sustentasse o argumento de que havia urgência no processo. A ministra Rosa Weber entendeu ainda que a Advocacia Geral da União não usou um instrumento jurídico adequado para fazer o pedido e que a AGU não pode intervir em processos como ações diretas de inconstitucionalidade em defesa de interesses individuais ou pretendendo a proteção de situações específicas. Viu aí, não? Não decidiu que os aplicativos não podem ser fechados dessa maneira, né? Agora, é muito difícil hoje você decidir sobre as informações. Às vezes até me cobram, né? Oh, comenta isso, comenta aquilo. Eu não posso nem dizer para vocês, olha, é falso. Porque eu não tenho condição ainda, porque não houve uma investigação. Na questão da imprensa, está muito difícil você fazer o discernimento. Está muito difícil. Porque às vezes se embarca numa história e é muito mais o blá 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 do que prova. Por exemplo, vamos supor, olha, o tal ministro, ele comprou 10 viaturas. Comprou? Não, ele não comprou. Não comprou? Não, ele ia comprar. Sim, o dinheiro saiu. Ah, o dinheiro não saiu. Então não comprou? O dinheiro não saiu. Ah, o caso assim, assim, assado. Sim, se eu mesmo sou gestor, Cardinô, gestor, há 6 meses, tá? Os mais entendidos sabem do que eu estou falando. Pode comentar. Se eu há 6 meses, eu chamo o meu órgão de controle, tem coisa errada aqui, viu? Dá uma olhada. Esse órgão de controle tem por obrigação, ou ele próprio, fazer uma investigação preliminar ou levar ao conhecimento da Polícia Federal, se for o caso de crime. Então, se eu sou corrupto, como é que eu avisei? Você entende, não? Você entende?
difícil de se entender, tá? Então, essa questão de informação, hoje, até por conta disso aqui, ó, que aconteceu, ó, você vê, ainda é, ó, nas principais notícias de hoje, eu botei agora. Rainha da Inglaterra não morreu. Um dos principais jornais do Brasil, né, se eu não me engano, é o segundo de maior circulação, botou que a rainha tinha morrido. Aqui, ó, rainha não morreu. Inclusive, lá na Inglaterra, virou manchete também. Virou manchete. Agora me diga aqui, não tem aqueles apuradores de fake news, não? Você recebeu alguma apuração de fake news aí, não? Que a rainha tá viva? Tá difícil, não tá? Deixa eu falar de uma informação, pelo menos essa é boa, por conta das chuvas, né? Choveu bastante em diversas regiões do país, nós não vamos ter aquele acréscimo de bandeira da energia elétrica. As hidrelétricas e as fontes eólicas e solares produzindo mais, as termoelétricas vêm sendo desligadas e o custo da eletricidade no Brasil deve ser menor. Daí a decisão do presidente Jair Bolsonaro de interromper a cobrança da tarifa escassez hídrica neste mês e antecipar o uso da bandeira verde para 16 de abril, no próximo sábado. Para o presidente, a decisão vai reduzir a conta de luz em torno de 20% para os consumidores. E nessa segunda, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que o armazenamento dos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste atingiu em abril o melhor nível desde 2012, o que afasta o risco de falta de energia neste ano e cria a expectativa de que a bandeira verde seja mantida até o fim de 2022. Do ponto de vista de gestão hídrica, tivemos volumes enormes de água que tiveram que ser administrados em algum momento do ano passado, começo desse ano. Nossa expectativa é que o setor elétrico ele não vai afetar negativamente o bolso do consumidor este ano. As manchetes pelo mundo não são animadoras. Inclusive o problema que aconteceu lá em Nova York no metrô, né? Você está ciente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou compartilhar essa tela aqui sobre a inflação dos Estados Unidos, que em março ficou em 1,2%. É o maior valor mensal em 16 anos. O Brasil também teve a maior inflação em 16 anos, também no mês de março. Mas eles são os Estados Unidos da América, né? Fala aqui entre os motivos, preços dos combustíveis e o choque de oferta com a guerra na Ucrânia. Principalmente a questão de alimentos, né? Porque a Ucrânia era um dos maiores fornecedores de alimentos para a União Europeia e para o mundo. Tem a questão dos fertilizantes, não é fácil, tá? Não é fácil. Tem essa outra manchete, ó, ataque a tiros no metrô deixa 16 feridos em Nova York. É um outro problemão que ainda está sendo investigado, passa por investigação. Nós tivemos aqui uma situação de novo de tensão na Cisjordânia, de novo. E se você pesquisar a Ucrânia, as notícias não são animadoras. Ó, vejam aqui, ó, o que o Putin diz. Ó. Negociações de paz com a Ucrânia estão em um beco sem saída. O que ele falou também, o que acontece na Ucrânia é uma tragédia, mas não havia escolha. Não havia escolha. Pois bem, eu também tenho uma reportagem sobre esta situação lá na Ucrânia. Acompanhe comigo. O Ministério da Defesa ucraniano informou que está verificando indícios de que a Rússia teria usado bombas de fósforo em um ataque ontem à cidade de Mariupol. O uso do artefato é proibido em todo o mundo pela Convenção de Armas Químicas da ONU e acendeu um sinal vermelho na comunidade internacional. O ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Heppey, declarou que, caso a Rússia tenha usado armas químicas na Ucrânia, todas as opções em resposta estariam na mesa.
A Rússia ainda não se posicionou sobre a acusação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que a União Europeia imponha sanções tão fortes à Rússia que a impediria até mesmo de falar sobre o uso deste tipo de armamento. Para o líder ucraniano, somente as sanções a todos os bancos russos e o banimento da importação de petróleo e gás do país podem fazer o Kremlin entender que precisa buscar a paz e que a guerra está se transformando em uma catástrofe para eles. Separatistas pró-Rússia anunciaram o controle total do porto da cidade de Mariupol, localizada às margens do mar de Azov. Considerada estratégica por Moscou, Mariupol está sitiada há 40 dias pelo exército russo e grupos separatistas, que encontraram dura resistência das forças ucranianas. Mas o governo de Kiev já admite temer a queda da cidade, que enfrenta uma enorme catástrofe humanitária. O Ministério da Defesa ucraniano declarou que agora se prepara para uma iminente ofensiva russa na região de Donbass, no leste do país. O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, classificou como pouco amigável o encontro com Vladimir Putin ontem no Kremlin. Nehammer foi o primeiro líder da União Europeia a se encontrar com um líder russo desde o início da guerra, que já havia visitado a Ucrânia no último sábado. Com laços próximos com Moscou, a Áustria obtém 80% de seu gás natural da Rússia. Mas a relação entre os dois países tem sido abalada devido a posições contrárias em relação ao conflito. Num raro pronunciamento desde o início da guerra, o presidente russo declarou hoje que não tinha opção a não ser realizar ataques em território ucraniano, o que seu governo chama de operação militar especial. Para Putin, os objetivos da Rússia são claros e nobres, e as tentativas ocidentais de isolar o país não vão funcionar. Bom, meus amigos, eu queria dizer para vocês que provavelmente no nosso próximo programa eu já estarei contando, comentando, provavelmente até já no ambiente da próxima emissora de televisão que eu estarei. Está tudo certo, já está tudo concretizado, né? A decisão foi tomada e nós vamos trabalhar com esse processo, mostrando para você com muita transparência como nós vamos fazer o nosso próximo programa numa emissora de televisão aqui no estado de Pernambuco. Tá certo? Eu fico muito feliz em voltar à televisão. Eu tenho esse contato com vocês na internet, que não vou desfazer desse contato. Eu continuo fazendo aqui, né, tentando conciliar a questão de tempo. Vou tentar, talvez até a questão do horário, né? Vocês sabem que eu estou todos os dias, de segunda a sexta, colocando este programa às 19 horas, 7 da noite. Então pode ser que eu tenha que colocar antes um pouco, não sei. Vai depender na questão da decisão lá na emissora. Mas eu já vou, a partir de amanhã, já começar a fazer postagens. Queria dizer para vocês que eu não podia antecipar ainda, mas já tinha pessoas que trabalham comigo há muitos anos lá dentro, né? Já trabalhando, já informando tudo. Eu já estive nesta emissora, inclusive eu fiquei impressionado com as condições, não tinha conhecimento das condições de espaço, dos diversos estúdios, diversos ambientes, as condições técnicas da emissora, não tinha informação, e do alcance. Porque não adianta você vai para uma TV aberta que ela não pega ou ela não alcança. Você tem um estado que não é dos maiores, mas é grande, né? Nós somos basicamente do tamanho de Portugal, de um país. Não é fácil não, o Brasil é grande, né? Então eu fico muito feliz de dizer para vocês que esse processo ele está concluído, inclusive já está sendo preparado cenário, tudo. Tá certo? Já está concluído o processo, já tenho sala lá nessa emissora e eu espero que já a partir de amanhã eu possa fazer alguns vídeos de dentro da emissora informando para vocês, tá certo?
E queria compartilhar aqui a tela, né, como eu sempre faço. Por quê? Porque é a nossa loja, né? Tem o site cardinô.com.br. Essa matéria aqui, ó, vivendo mais de 100 anos, viu? Muita gente não entendeu. E eu vou falar ainda de novo nesse programa sobre longevidade. Eu verifiquei que ela não teve grande alcance. Se você, inclusive, quiser dar uma olhada nessa reportagem, dá uma olhada, entendeu? Porque sobre a questão de longevidade, neste programa eu também falo sobre o processo daquela emissora que estaria no prejuízo. E é interessante porque eu mostro, não mimimi, eu mostro a nota da própria emissora falando do prejuízo que ela está tendo. Tá? Então não é conversa, está tendo realmente prejuízo. Ela saiu do bilhões de lucro e está dando prejuízo, o último foi 174 bilhões. Mas está nesse vídeo aí, ó, vivendo mais de 100 anos, que todos os nossos vídeos estão no site cardinô.com.br. Tem a nossa loja, que você acessa aqui do site, ou então o link, ele está direto na descrição, tá certo ou não? Queria agradecer a você pela sua presença, não esqueça aí de compartilhar, gostei, não gostei, comenta, é importante, toda vez que você faz o seu comentário, a rede social, ela acredita que o conteúdo é interessante para você e ajuda a espalhar, tá? É a questão da distribuição da rede social. Quando você não comenta, você não dá um ok, ou então não gostei, beleza. Aí a rede social não tem aquela compreensão porque são robôs. São robôs, tá? E a gente fica dependendo disso para ter o alcance. Se você gostou, clica no gostei. Não gostei, clica no gostei. Beleza. Tá certo? Compartilha, inclusive no YouTube pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp. A mesma coisa acontece também no nosso Facebook. Beleza? Maravilha. Muito obrigado. Bom dia.